encerrando. Já deu os 30 minutos lá e não deu tempo, né? Mas acabando aqui rapidamente. Então esse grupo, chamado então de utópicos, porque eles querem construir uma sociedade ideal, mas a forma de fazer isso não convence, tá? Ou seja, eles querem construir um mundo ideal a partir de forma pacífica. Outros vão dizer, nunca quem está lá naquele poder vai querer fazer isso. A partir da boa vontade da burguesia, você acha que eles têm poder, vão querer abrir mão, repartir as coisas, isso aí é sonho, é utopia e tudo mais. É como se eles propusessem um acordo entre o proletariado e a burguesia, uma conciliação. Na prática, o que é que eles estão propondo? Então tem aqui 3 pensadores, vamos tentar falar dos 3 rapidamente. Robert Owen, que é inglês, rico, tem fábrica, o pai tinha fábrica, mas ele consegue ver o outro como o outro deve ser visto. Então ele vê que tem coisa errada, que tem que mudar, e ele tenta fazer isso lá na fábrica dele. Melhores salários, os trabalhadores recebem um bom salário, vivem melhor. Boa parte do lucro não fica só entre para ele ou para os sócios. Esse lucro volta para a sociedade, para a comunidade, dessa forma beneficiando a todo mundo, né? Ele pensou inclusive na educação, né? Para eles, as crianças e os adultos deviam ter educação, aprenderem. Olha que visão interessante que ele tem aqui. Na fábrica dele, nenhuma criança com menos de 10 anos iria trabalhar. Que é interessante. Hoje já seria o mínimo, né? Mínimo. Hoje seria preso. Mas naquela época já é algo muito moderno, né? Então, mas esses com menos de 10 anos, vai fazer o que então? Os pais estão trabalhando. Vai ter um lugar para ficar, como se fosse uma creche, né? Nos dias de hoje. Então veja, é uma proposta muito bem intencionada e muito legal. Ou inclusive vai ser um grande... um dos responsáveis, inclusive, para o crescimento aí do sindicalismo e tudo mais. Bom, mas quanto mais ele está se aproximando da classe trabalhadora, quanto mais o operário o vê com bons olhos, os seus pares não veem do mesmo jeito. Então vai ser muito criticado pelos outros industriais, pelos outros burgueses. Vai ser perseguido, inclusive, e tudo mais. Agora tem um sol bem aqui na minha cara, mas eu não vou mexer ali, porque senão, olha só, eu aqui, eu lá. Porque senão vai mostrar tudo de novo aqui, deixa quieto, tá? Então, a oposição dos liberais. O Charles Fourier, o outro é inglês, esse é francês, com esse nome, é claro. Ele vai falar na criação de comunidades autossuficientes, que serão chamadas de falansterios. E no seu livro tem um desenho de um falanstério. Então tem uns prédios grandes lá, que é a moradia dos operários, da sua família. Plantações ali, hortas, sei lá, né? Plantações onde tiram alimento. E do outro lado a fábrica propriamente dita. Olha que interessante. Agora, quem é que vai financiar? Quem é que se propôs a financiar? Então o texto fala que inclusive tentou-se fazer algumas comunidades dessa. Fala que tem mais de 20. Uma no Brasil. Mas que não deram certo por muito tempo. Porque elas dependem de um coordenador, de uma pessoa carismática que mantém a união. Que consegue resolver esses conflitos, daquele que quer ser mais, ter mais ou etc. Quando não tem esse elemento, o que vai acontecer? O atrito, o conflito e tal. Então, mais uma vez, não daria para mudar o sistema a partir disso. No caso, para ele a sociedade tinha que ser movida pela necessidade, não pelo lucro. Essas comunidades acabaram tendo vida curta, portanto, por conta do conflito interno. Se não falar memória, o Fourier, inclusive, que propunha que as roupas tivessem botões atrás, né? Você tivesse que botar aqui atrás, que é difícil, né? Quase impossível. Por quê? Isso aí, para que um pudesse ajudar o outro até nisso. Você vai aprendendo.
O terceiro e último é o Conde Saint-Simon, também francês, rico e tudo. Para muitos ele é o primeiro teórico da sociedade industrializada. Tá? Ele acreditava no progresso, no desenvolvimento, defendia isso. Não acreditava que a sociedade devia ter como principais elementos, né, a igreja, o clero, né, e a aristocracia. Ele falava em ciência, falava em industriais, banqueiros, artistas, tá? Falava inclusive num novo cristianismo, um cristianismo que se aproximava da ciência para construir esse mundo aí melhor. Então tudo isso vai ser interessante, mas apareceram outros que vão dizer assim, ó, parabéns, mas não vai dar certo. Utópicos. Um exercício, tem dois, vou falar um porque o outro é da outra aula. Página 338, texto 1 de Dostoiévski. Se um grande povo não acredita que a verdade deva... Olha só, se um grande povo não acredita que a verdade deva ser encontrada em si mesmo, se ele não acredita que ele sozinho se complete e a si mesmo esteja destinado a levantar-se e salvar a todo o resto pela sua verdade, imediatamente transforma-se em material etnográfico e não mais num grande povo. Uma nação que perde essa fé deixa de ser uma nação. Então, de acordo com as palavras do escritor russo, a letra A está equivocada porque fala que a guerra é a única forma de emancipar. Ele nem fala da guerra. Não deve haver relações políticas e econômicas entre as diversas nações quando ele fala isso, a letra B está errada. A C, as grandes nações devem absorver as mais fracas como forma de salvá-las, que parece ser argumento imperialista, hein? Mas não... Bom, a D. A busca pela verdade sobre si mesmo é condição de sobrevivência do povo. Então, a busca da verdade, ele falou lá em verdade, conhecer a si mesmo, portanto, alternativa D. Então, acabou, até a próxima. Bom fim de semana. Juízo.